Ô pessoal, tudo certo? Hoje a gente está aqui com o Eduardo da Conceição, que trabalhou em alguns filmes e tem um trabalho audiovisual muito bacana. Eu conheci o trabalho dele como diretor de fotografia do curta Nêmesis, Acerto de Contas, e queria te agradecer, Eduardo, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Cara, fala um pouco mais assim da tua experiência, porque eu achei muito legal assim principalmente como tu trabalhou bem com a iluminação e mesmo em cenas escuras assim, foi muito massa, cara, porque não parecia uma coisa artificial, sabe? E ao mesmo tempo tu trabalha muito bem com luz e sombras assim, cara. Eu queria entender um pouco mais de onde veio assim essa referência aí, cara. Referência? Então, quando o Sérgio me deu o roteiro para ler, a primeira referência que eu tive foi Gosto de Sangue, o primeiro filme dos Montes Coen, que é... Você já assistiu? Esse Não vi, cara. é muito bom, é um suspense. Aí a ideia que eu tive primeiro foi de usar sempre luz horizontal. Aí a gente começou a trabalhar com essa ideia e depois a gente foi separando. Cada linha de tempo tem uma luz diferente. A primeira linha de tempo, que é do Ocidente, a gente escolheu um azul, que foi quase que um acaso, porque a gente estava procurando e por acaso a gente achou um pau de luz azul. E a gente achou, ok, como a primeira linha de tempo é amarela e a do presente é branca, a gente vai usar um azul. Assim a gente vai ter três linhas. A segunda, que a gente mais se baseou em Gosto de Sangue, que é a do sequestro em si, que a gente sempre usou a luz horizontal. Aí naquela ali tem uma coisa que eu acho interessante, que a luz do sol em toda a cena é artificial. Tipo, tirando a de Mel falando no telefone, que ela tá no exterior, em todas as outras, toda vez que você vê a luz do sol cortando, é uma luz artificial que a gente usou com bandeira para cortar. E a do presente, que é aquela do quarto, que a ideia era deixar tudo escuro, até mesmo porque a gente não tinha dinheiro para comprar nada para decorar. Então a gente, você não vê nada, não fica parecendo que tá barato e a gente não gasta tanto dinheiro. Cara, eu ia falar assim, porque foi a qualidade do filme é muito boa, cara. A fotografia ficou muito legal. E eu queria entender um pouco mais da tua história, assim, como é que tu começou a trabalhar nessa área e qual é o segredo, cara, para conseguir fazer assim um trabalho tão bom com um orçamento baixo, assim, cara. Então, o segredo no meu caso, o segredo foi ler muito sobre quem tinha feito trabalho bom com dinheiro baixo. Assim, boa parte das ideias foi lendo sobre esses primeiros filmes que você não vê o baixo orçamento e funciona. Tanto é que tem esse post aqui, que foi um dos filmes que virou a chave quando assisti. Eu tinha, 14 anos. Daí eu comprei um livro sobre o Sam Raimi, fui lendo e fiquei, poxa, o cara fez um puta filme, quase sem dinheiro nenhum. Eu comecei a ler quais técnicas eles usaram, como eles conseguiam esconder o baixo orçamento e aí isso, conversando com o Sérgio, a gente ia tendo ideia, assim, para você ter uma noção do baixo orçamento, o cenário principal só tinha uma parede preta. Você vê várias paredes pretas, a gente pegava as cadeiras e movia. Então é sempre a mesma parede que você vê. Mas com a posição da câmera, dá a intenção que é uma, um quarto inteiro. Esse era o nível do que a gente tinha que se virar durante a produção. Nossa, produção. cara. E assistindo a gente não diz, né? Ficou bem legal, cara. Mas assim, tu já trabalhava antes na parte do audiovisual, eu vi que tu trabalha com design também, né, cara? Como é que foi assim, cara? Ah, assim, como eu falei, eu cresci vendo filme. Meu pai e minha mãe eram meio doidos de chegar e colocar, sei lá, Sexta-feira 13 quando tinha 8 anos para assistir. Sexta-feira 13, tudo que tinha de western, eu assisti quando era criança. Eu lembro meu pai chegando com 8 anos ou 9 de idade. Meu pai com DVD de Django. Aí colocando assim para assistir, eu devo estar assistindo umas 3 vezes no final de semana. Aí eu cresci, era o que eu queria fazer. Eu comecei a fazer, eu ganhei uma câmera quando era adolescente, comecei a brincar. Eu fui fazer uma faculdade, não gostei do curso, mas lá pelo menos eu conheci as pessoas. E eu comecei a trabalhar por mim mesmo. Aí quando eu tinha 17 anos, eu ganhei um prêmio do Fundeb, do Fundo de Cultura da Bahia, para fazer um curta. Que eu sei por cinema, que na época eu tinha assistido Rubber, do Quentin Dupieux, que é aquele filme do pneu assassino. Aí eu adorei o filme e fiz uma cópia do filme misturado com outro filme do Monscoin. Aí eu acabei dirigindo.
Aí eu fui fazendo, só que não dá dinheiro, basicamente, então eu tive que procurar uma forma de ganhar dinheiro com isso. Foi nesse período que eu acabei entrando no emprego, que era o mesmo emprego do Sérgio, que a gente se conheceu. Só que o emprego era muito ruim, eu fui dando meu jeito de sobreviver. Tanto é que foi nesse período que, assim, eu olhei assim, o Brasil tá difícil. Então, eu acabei saindo do Brasil. Eu concluí o filme aqui na França, onde eu tô agora. Porque eu vim aqui para ver se eu consigo fazer alguns cursos para aprimorar e ganhar a melhor vida. É. Ah, que massa, mas tu já trabalhou, tu teve outros filmes que tu trabalhou, né? Eu tava vendo ali antes, teve um, agora me fugiu o nome da aldeia... Aldeia do Cachimbo foi um documentário sobre tribos indígenas do Nordeste. O diretor é o Sebastian Gerlich, um argentino que veio para cá, foi lá para o Brasil, adorou o Brasil. Eu fui convidado para ser editor. Aí eu editei, foi uma série de documentários que foi para a TV Pública Baiana. Também você consegue encontrar ele no site. Ô, massa, cara, e você também atuou, trabalhou eu tava vendo em campanhas publicitárias também, montou, eu vi ali Hum, de roupa íntima e tal, né, cara? Sim, acho que a maior campanha publicitária que eu trabalhei foi Natura. Só que meu nome não está nos créditos porque era funcionário da empresa. Aí não pude nem usar como um portfólio. Mas meus primeiros empregos foi quando tinha aquele Natura Urbano. Eu trabalhei com parte da campanha publicitária deles. Cara, e como é que foi pra tu sair, assim, do Brasil, cara? Tu decidiu, assim, vou ir, foi, assim, conseguiu alguma bolsa, alguma coisa? Porque tem que ter coragem, né, cara? Tem, assim, eu conheci alguns franceses, né, porque eu estudava lá na UFBA, e eu comecei a pesquisar como era o sistema universitário na França, o que eu podia fazer aqui. E aí eu vi que, assim, de todos os países era mais fácil para entrar, a melhor oportunidade, porque os outros é caro, muito caro. Aí eu juntei dinheiro, tive a ajuda da família, aprendi o idioma e vim. Ô, cara, ouvindo assim parece fácil, né, cara? Mas só tem duas coisas ali pra mim que acho que já ia trancar tudo, que é a questão do dinheiro, que acho que deve ser bem caro, assim, em euro, né? Pra tu conseguir. É, E a língua, cara, a língua nossa, impossível, cara, quase. não, nem tanto. Vai aprendendo. Cara, assim, eu vi umas fotos que tu colocou no Instagram ali. é, Como é que tu enxerga, assim, como é que estar aí te afetou no sentido de inspiração, assim? Muito. A principal mudança aqui é que, assim, quando eu comecei a adorar fotografia, que é o que eu pretendo seguir, eu pretendo realmente seguir trabalho como cinematógrafo, meu sonho de carreira. Eu lembro que eu tinha um amigo meu, o Ângelo, ele já trabalhou com direção de fotografia, alguns filmes, incluindo os filmes que eu fiz, e ele me ensinou a olhar a posição do sol. E aqui a posição do sol é completamente diferente da posição do sol do Brasil. É como se fosse 8 horas o dia inteiro. E atualmente a gente está na primavera, então amanhece 5 horas da manhã, vai anoitecer 9 da noite. E a posição do sol é perfeita durante todo o dia. Aqui eu estou fazendo já alguns trabalhos, filmando em uma agência que eu trabalho. Eu gosto muito de brincar com o contraluz do sol aqui, porque ele é perfeito para o contraluz. Até meio-dia você consegue um excelente contraluz. É fácil, assim, entre aspas, é fácil fazer uma fotografia bonita aqui. A luz já está toda pronta. E o ambiente em si, cara, assim, tipo, porque as ruas, assim, tem aquelas ruas mais estreitas, isso faz te enxergar com outros olhos, assim, cara. Sim, o que mais gosto aqui são as fachadas, porque parece estar no década de 40 sempre. É tudo antigo, incluindo o prédio que eu moro. E, cara, e as pessoas foi bem recebido, assim, como é que tu encara essa experiência? Assim, as pessoas em si são muito boas, são legais, são gentis. Eu tive uma experiência terrível na primeira vez que eu fui morar, no primeiro lugar que eu morei, porque foi de colocação em um quarto que eu aluguei. E foi assim, foi uma história de terror. Foi uma história muito de terror que eu tive que praticamente fugir do lugar.
Mas, no geral é muito bom. Cara, como assim? Tu tá disposto a contar pra nós essa história aí? Um pouco, assim, é que tem uma parte pessoal da dona que me recebeu, que eu pagava aluguel para ela, mas assim, foi uma história de terror, sabe? Começou com eu tendo algumas liberdades para usar os espaços comuns, e no fim eu não estava conseguindo nem comer direito, né? Eu tive que ter a ajuda da minha namorada, que depois veio morar comigo aqui, para conseguir simplesmente sair. Eu tive que pedir um aumento no lugar que eu trabalho, pedi um empréstimo, juntei dinheiro e aluguei uma casa separada. Nossa, cara, que tenso isso. Foi, isso foi. Porque essa parte, assim, é uma parte que me assusta, né? Quando eu te falei, assim, até disse, exige coragem, né? Porque pensa, né, cara, tu sai do teu país, que praticamente aqui, família, amigos, todo mundo que tu conhece, né? A maioria das pessoas estão aqui, aí tu vai para um outro país, que só de chegar lá tu já é um estrangeiro, por mais que seja bem recebido, não é um cidadão de lá, né? Meu E aí idioma não daqui era, a... meu francês ainda não é 100% e na época era muito pior. Hoje eu consigo conversar, só que na época era complicado. Sim, e aí tu já, imagina, acaba caindo nas mãos, assim, ou estando com uma pessoa que deveria estar te ajudando ali, é É, uma pessoa que não. Nossa, tu chegou a pensar assim, nossa, eu vou largar tudo, vou embora, vou voltar para o Brasil? não, não, porque realmente tenho alguns objetivos bem claros aqui. Eu quero realmente estudar, trabalhar, porque assim, aqui eu tenho várias opções para ir, sabe? Aqui tem workshops toda hora que eu posso simplesmente sair e ver. Por exemplo, teve alguns dias, infelizmente eu não pude ir, mas teve uma exibição de entrevista com o vampiro com o diretor de fotografia do filme. Eu gostaria de ter ido, acabei não podendo ir. Mas aqui tem muita opção, assim, aqui tem muita gente muito boa no que faz, aqui tem muita opção de curso. É, eu vejo que aqui eu consigo alcançar, melhorar muito mais o que eu já faço. Cara, qual é a principal coisa que tu vê que aí fora é diferente do Brasil com relação à arte, assim? Ah, assim, a forma de fazer em si é parecida, até mesmo porque o sistema de fazer arte no Brasil, o sistema de fomentação, ele é muito baseado no francês. Só que aqui funciona muito mais. Aqui para começar aqui em Paris, onde eu tô, é uma coisa inacreditável. Todo canto tem ao menos um teatro, tem um cinema. Os filmes, eles são, assim, você encontra filme de todo tipo, se você quiser. Tem várias exibições de filmes antigos, sabe, tem muitos shows. É uma coisa inacreditável para qualquer pessoa que vê. Mesmo em comparação com São Paulo, que é uma cidade que eu adoro no Brasil, é uma coisa inacreditável de opção que você tem. E é tudo muito acessível considerando o salário daqui. Considerando o salário daqui, você consegue fazer muita coisa. Você consegue um ingresso de cinema, como eu tenho carteira de estudante, sai 7 euros. Assim, o salário aqui é quase, é, sai 1.200 euros no final. Então, você consegue ir para muito lugar interessante sem precisar ficar apertado. Pois é, acho que as pessoas têm hábitos diferentes também de consumir arte, né? Eu diria Digo que assim, de, não. de mais, assim, de frequentar, de ir Sim, nos... sim. É que assim, uma coisa que eu notei é que no final sempre tem algumas coisas que são mais de nicho. Assim, por exemplo, aqui, como as pessoas têm mais acesso, os nichos tendem a ser maiores. Mas no final você sempre vai ter alguns grupos que vão se interessar mais, alguns grupos que vão se interessar menos. Não diria se que é uma coisa de toda a sociedade, mas você vai ter alguns grupos bem grandes que vão se interessar. É que lá no Brasil, boa parte da minha vida foi em universidade ou então em trabalho, que já envolvia arte de alguma forma, todo meu círculo de amigos sempre se interessavam por arte. Então eu não vou sentir uma grande diferença aqui. Sim, cara, também tem uma coisa assim
você estava falando ali de Paris e tal, mas mesmo assim, se for olhar para outros países aí na volta, Espanha também, que tem nosso cinema muito foda aí, que tá aí pertinho, né? Uhum. É, Qualquer coisa também que tu queira, por exemplo, se tu quiser viajar, sei lá, 1 hora e pouco de voo, 2 horas de voo, tu tá na Espanha. é assim, às vezes nem voo, é melhor até pegar um trem, às vezes, um trem, um ônibus, porque é muito perto. A gente mora num país do tamanho do continente, a gente nem percebe como é distante. Aqui na França, por exemplo, agora você não pode pegar voo para todas as cidades. Eles limitaram que o tamanho máximo, a duração máxima de voo são 2 horas. Então, só tem voo para muito distante. Só tem voo, por exemplo, eu tô aqui no norte, só tem voo para o sul. Qualquer lugar no meio não tem. Você só pode pegar trem. Mas e aí tu já conseguiu aproveitar assim essa a oportunidade de estar na Europa para conseguir visitar outros países aí na volta? Ainda não. Eu venho aqui, eu tô muito focado mesmo em me fixar aqui primeiro e depois fazer isso. Porque eu cheguei como estudante, peguei trabalho, estou trabalhando, mas ainda não tive essa oportunidade de visitar. Pretendo esse verão. É legal, cara. Nossa, eu fico pensando que poder ter essa chance assim de estar aí, assim, de ter um trabalho, né? É muito legal para abrir essas portas também, porque tu tem muito mais acesso. Tipo assim, visitar, sei lá, ir para Lisboa, tu vai passar um final de semana e volta, sabe? Tipo, não é que nem Sim. aqui, né? Quero ir, se eu quiser sair daqui para Portugal, eu vou ter que ter uma viagem, sei lá, no mínimo 10 dias para valer a pena, né? Sim. E assim, aqui eu tô aqui, a região que eu tô é Île-de-France, porque Paris é a região metropolitana. E é uma coisa tão grande, que às vezes até não vale a pena você sair. É, Aqui você pode ir, por exemplo, Versailles fica aqui do lado. É, tem os prédios La Corbusier. É só pegar um trem da linha metropolitana, sabe? Como você pegar um trem normal de uma cidade, você vai ver um mundo de coisas. Ainda quero muito conhecer a região que eu tô antes de sair. Porque realmente, eu vim de Salvador, é uma cidade grande, mas nada se compara ao que isso aqui é uma infinitude de coisa a ver, de coisa a fazer, de todo lugar bonito. Realmente, para quem veio de uma cidade como Salvador, que mesmo sendo interessante, não é nada perto do que eu estou vivendo aqui. Cara, e essa possibilidade também de ter esse ambiente todo que tu estava falando aí para praticar, né, a questão da fotografia e tudo, isso é magnífico, assim, isso não tem preço, né? Não, não tem até segurança. Eu sair com a câmera na mão, fotografar o que quiser e voltar para casa. Não tem assalto, né? Não tem, é outra. Tem, não tem. Assim, tem uma violência de cidade grande, mas nada perto do que tem no Brasil. E como é que tá sendo, como é que foi pra ti a tua experiência? Tu já chegou aí com emprego, tu chegou aí e teve que conseguir emprego, Cheguei e te consegui. Coloquei currículo e fui atrás. e é fácil, cara, assim, de chegar e conseguir um emprego, como é que funciona? Tem muita vaga. Tem muita vaga. Mesmo com o desemprego aumentando, tem muita vaga. Ao menos comigo foi fácil. Que legal, cara, e o visto de estudante te permite trabalhar meio período, então tu consegue, Permite. nossa, é muito legal, É, cara. Já, sim. já estar aí, assim, exatamente qual é o curso que tu tá fazendo, cara? Cinema. Cinema É, não é sim. nada mais específico, assim, para Não, fotografia. Cinema. não. Eu pretendo fazer a partir desse ano uma coisa específica, fotografia. Eu vim pra cá pra aprender o francês e agora fazer uma coisa específica à fotografia. Eu me candidatei a algumas escolas, procurando fazer um curso específico à direção de fotografia, porque aqui tem. É uma coisa que eu achei. No Brasil você tem algumas. Você tem o Ateliê Bucareste, que é do. Ah, esqueci o nome do diretor de fotografia agora. É o diretor de fotografia de cores, o Alzírio Barbosa. Excelente diretor de fotografia. Ele tem o Ateliê Bucareste, tem alguns ateliês assim, mas são coisas de semanas. Aqui você tem curso de um ano.
você tem mais de um curso de duração de 1 ano, 2 anos, só focado em direção de fotografia, só focado em aprender lente, iluminador, câmera, operação de Steadicam. Eles apenas ensinam isso. É uma coisa. Foi por isso que eu vim aqui. Quando eu vi essas opções de curso, eu pensei, não, é isso, eu vou fazer isso. Quando você sai, geralmente eles te guiam para entrar no mercado de trabalho. E assim, é muita oportunidade que se tem aqui. Fiquei surpreso, cara, porque a gente tá, sei lá, a visão que eu tenho aqui do Brasil é que, principalmente para quem trabalha com arte, é muito difícil, né? A arte tem muito preconceito, ou não paga bem, ou não tem muita oportunidade, às vezes depende muito de incentivo do governo, ou de algum projeto, alguma. é, tipo essa Lei Aldir Blanc, né, e tal, é bem diferente, né, cara, do que tem aí, pelo que você está contando. É que assim, parte do que a gente faz no Brasil é muito baseado aqui. Tipo, o pessoal depende do governo, no geral, os filmes são financiados pelas regiões da França. Então, às vezes, tipo, eu vi um filme um dia desse, eu falei com o diretor de fotografia, ou com o diretor, ele foi na sala, ele conversou que o filme se passa em Paris, mas foi filmado na Normandia, porque a Normandia investiu no filme e deu descontos de impostos. Então, tudo que é de interior é filmado na Normandia, mas o filme se passa em Paris. O que acontece é que, assim, vamos lá, no Brasil você tem essas coisas de entra governo, sai governo, aí algum governo vê a cultura como um setor a ser investido, outros, no caso do atual, vê como inimigo. Aí fica complicado. Eu segui aqui, não é uma coisa de governo, é uma coisa de Estado. Eles vêm, até mesmo porque a França, grande parte do que é a França é propaganda de cinema, propaganda de série. Você vê a França toda hora, eles veem isso como uma coisa importante para o país e por isso investem muito. E acaba tendo muito estrangeiro, cara, estudando aí também, assim, as pessoas Muito, vão. muito, 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 muito. Não só aqui na rua. Por exemplo, eu acabei de sair na rua. Eu fui ao barbeiro e o barbeiro não era francês, é muito normal. Essas coisas aqui é muito. E assim, a França é o país com o maior número de turistas, então você vai estar na rua, você vai ouvir todos os idiomas possíveis. E, às vezes eu fico calado ouvindo conversa de português ou de brasileiro, porque eles falam alto pensando que não tem ninguém ouvindo. O pessoal tem que se cuidar, né? Porque acaba passando vergonha. Sim. Cara, eu fiquei impressionado, assim, com essa. Eu não sabia que era tão parecido com o Brasil, assim, nessa questão de como eles lidam. Eu sempre tive a impressão de que, apesar de que. De ser parecido, eu sempre tive a impressão de que as coisas eram mais fomentadas aí, sabe? Que não era mais do que aqui, assim. Não que eu acho que, pelo que tu falou, não que não seja, né? Mas eu não sei, eu sempre achei que funcionava de uma forma diferente. Como você acha que funcionava, mais ou menos? Tenta explicar. Cara, eu achei que sempre existiu um interesse muito grande, assim, não de depender necessariamente de governo, assim, para conseguir, ou de uma verba pública para conseguir produzir alguma coisa, né? Mas que existissem aí distribuidoras, estúdios, enfim, ou mesmo profissionais que investissem, né? Ou mesmo da iniciativa privada também, e que estivessem patrocinando por ser um país que tem essa. Porque, assim, até pode ser bem ignorância minha, assim, mas eu achei que o Brasil dependia muito dessa questão política, justamente por ter uma visão bem deturpada da cultura, assim. Daí o que resta para a cultura é vir o dinheiro do governo, sabe? Porque não é interessante para outras, para iniciativa privada de fomentar, assim, né? Ah, entendi. Então, é que assim, é meio que uma mistura. É mais ou menos como a Lei Rouanet, por assim dizer. Tipo, existe iniciativa privada, no geral as produtoras são privadas, mas grande parte do dinheiro é público, seja ele através de impostos, tanto é que tem um chamado Imposto sobre Audiovisual aqui, que é um imposto que você paga toda vez que você assiste TV, que é para fomentar a produção francesa. Então você tem, assim, grande parte do dinheiro é público, mas quem faz é privado. Uhum. Não, e tem um outro ponto que tu comentou ali, que tu disse antes, assim, que qualquer esquina que vai tem um teatro, tem um cinema,
passam filmes clássicos, passam filmes antigos, e isso não é uma realidade que a gente vê no Brasil, cara. As pessoas acham, né, ainda mais com o preço do cinema que é no Brasil, as Hum, pessoas não frequentam, né, mais sim, tanto. é que assim, aqui realmente é muito acessível, né? E tem muita redução, é o que eu chamo de reduções. Se você, por exemplo, for o que eles chamam de contrat civique, você recebe uma redução. Se você for funcionário do Estado, você recebe uma redução. Se você for estudante, você recebe uma redução. Se você tiver 25 anos ou menos, você recebe uma redução. Então, acaba sendo muito, muito, muito fácil para você conseguir pagar cinema. Não é nada. Vendo o salário, acaba sendo muito barato. Dá para ir uma vez, 2 vezes por semana, sem apertar no final do mês. É legal, porque daqui a pouco fica uma coisa assim, tipo, meio que. É uma coisa, no caso, já é, né, cultural, sei lá, daqui a pouco as famílias com crianças vão para o cinema, começam a incentivar os filhos a consumir arte, né? Não só cinema, teatro, museu. Acredito que deve ter bastante museu por aí também, né? E Então, mais, e dá para ir vários andando aqui. e nos museus também são acessíveis, assim, cara? É barato, é entrada gratuita? Sim, a última vez que eu entrei no museu, eu paguei 7 euros. Pensando assim, pensando no salário, é muito pouco. E foi uma exibição do Botticelli. Tinha a obra original do Botticelli. Eu paguei 7 euros para ver a obra original do Botticelli. Fiquei sem acreditar. Pois é, cara, até da parte artística, assim, tu comentou que tem bastante show também. Os shows também são acessíveis, cara. Ah, ainda não podia, porque assim, eu normalmente não achei tão acessível, porque os que eu quero são de artistas grandes, são a maioria que eu quero. Mas eu pretendo ir ainda. Eu não sei, assim, eu vi, claro que a gente sabe que teve toda uma questão de pandemia, que afetou a economia de várias maneiras e tal, mas, por exemplo, esses tempos teve um show, faz umas 2 semanas, eu acho, teve um show aqui em Porto Alegre, do Caetano Veloso, que os ingressos mais baratos que tinha na época era quase R$ 300, era entre 250 e R$ 300, e o ingresso mais caro era R$ 1.000. É, E daí eu, é. cara, poxa, tudo bem, o Caetano Veloso, mas, cara, é um artista nacional, será que justifica esse preço, assim? Como é que a gente consegue que as pessoas consumam a cultura se o preço é uma coisa que é, cara, um salário mínimo quase, dependendo, Sim. né? O salário mínimo, basicamente, é. Quando eu falei assim que era caro, se não me engano, eu tava querendo ir pra um show do Beat House, e tava 60 euros. Eu achei caro, porque eu tenho que pagar as coisas aqui e tudo mais, mas o salário aqui é 1.200 euros. É caro, porque para mim é quase um décimo do salário, mas não é um salário inteiro. Sim, e no mais, assim, tipo, apesar eu acredito, daí eu já não sei, mas eu acredito, por já ter ouvido relatos de amigos, assim, que aí também existe uma desigualdade social menor, né? Então as faixas salariais, elas não variam tanto entre as profissões, né? Ou tô Sim, enganado? sim, sim, sim. E assim, quando você começa a ganhar muito, se você ganha muito pouco, você recebe muito auxílio do governo, você recebe auxílio, você pode receber comida de graça, você se cadastra, você vai pegar comida uma vez por semana, você recebe um auxílio para que o governo pague parte do seu salário, ou parte do seu aluguel, e se você recebe muito, o imposto de renda é nas alturas. Então, no final, acaba achatando. Dificilmente alguém vai ganhar 4 vezes mais que o mínimo, no final das contas. E é normal, assim, tu ver, deve ser massa, assim, também de conseguir ver que as pessoas não, pessoas de diversas classes sociais, elas convivem nos mesmos ambientes, assim, né? Não tem essa distinção, assim, que nem eu fui, o mais perto que eu conheço daí é Barcelona, eu tive em Barcelona, e era legal de ver, assim, que tu entrava num restaurante, cara, tinha um engenheiro, tinha um médico, tinha, sei lá, um porteiro, um gari, todo mundo junto, assim, sabe? Não tem esse preconceito com as profissões assim, que a gente vê muito pra cá, né? É porque, assim, com o salário mínimo aqui você consegue viver decentemente. Você consegue pagar a sua casa, você consegue comer, você consegue se divertir. Obviamente que quem recebe mais vai ficar bem, obviamente vai ter uma vida melhor, mas com o mínimo de fato aqui ajuda o mínimo e um pouco mais, porque você vai conseguir fazer viagens, você vai conseguir pagar qualquer hobby que você tenha. E tu pensa assim, cara, falando de produção, assim, trabalho, assim, tu pensa
em produzir no Brasil ainda, assim, ou tu pensa em produzir aí fora? Como é que tu hoje, conhecendo aí, como é que tu te orienta, assim? Assim, eu ainda não segui o caminho aqui que eu quero. Eu tô trabalhando muito em uma agência para ganhar vida, então eu quero seguir, voltar ao cinema, voltar a fazer, mesmo que não seja só cinema, produção de TV, produção de comercial, mas o que eu sei que eu quero continuar é fazendo esses filmes com o Sérgio. A gente conversa muito em daqui 1, 2 anos fazer mais um filme. É, por enquanto, é a única coisa que eu sei que eu vou fazer do que eu realmente eu gosto de fazer. Do que eu realmente quero, que é. Esse pra mim é uma sensação muito boa. Você chegar um diretor, uma pessoa com uma ideia, te falar: Isso aqui é minha ideia, me ajude a contribuir. Basicamente foi isso com o Sérgio. A ideia principal é dele, toda a reviravolta, todas as ideias. Ele apenas queria alguém para fazer a fotografia, confiou em mim. E isso é uma sensação muito boa. E eu quero continuar fazendo isso. Aí realmente eu não sei se é aqui ou no Brasil, é onde tiver oportunidade. Não, é legal, cara. E o Sérgio eu achei super talentoso, assim. A gente conversou bastante, cara. Eu achei o curta muito bom, assim. E tomara que ele siga produzindo e não desista, assim, de fazer cinema. Ele até me comentou do próximo longa que ele quer fazer, né? E, cara, eu acho que tem um super potencial, assim. Sim, eu também acho. É uma coisa meio engraçada, porque depois que o filme terminou, eu não tinha parado para ver o filme com o olhar de espectador. Eu olhava, parava, voltava, olha, isso aqui tá aceitável, mas poderia ter feito melhor, sabe? É difícil você olhar uma coisa que você fez e não ficar com olhar crítico. E eu só fui ver ontem. Eu sentei com minha namorada, a gente foi ver o filme e eu parei, pensei, caramba, o filme realmente ficou bom. Foi a primeira vez que eu parei assim para ver e é que não só tecnicamente, não é só parar para ver um filme, o filme tá com um som bom, tá com uma fotografia boa, não só isso. O filme ele realmente ele te pega, ele tem uma reviravolta, ele é bem contado, o ritmo é bom. Eu parei e pensei, caramba, o Sérgio realmente fez um excelente filme. Foi a primeira vez que me caiu, foi tanto que eu te chamei para fazer essa entrevista, foi porque, sabe, bateu um orgulho, assim, ter feito parte dessa produção e pensei, tá, preciso falar. Cara, ficou muito bom. Quando a gente, logo na cena inicial, assim, que de cara, sabe, o filme traz um aspecto muito profissional, já dentro dessa parte da fotografia, eu achei isso sensacional, assim, e não só isso, como tu disse, o timing, a reviravolta, a cena final, então, meu Deus, eu Hum, tô, eu já tô na expectativa aqui, cara, para ver o próximo trabalho dele, que ele comentou que vai ter a história do padre lá e tal, né? Eu achei que acho que Sim, vai ser bacana, cara. ele me reviu o roteiro de novo, a gente já tá discutindo algumas coisas, só vai demorar um pouco, porque tem todo tempo de produção, aí vai ter que ajeitar nossos calendários, mas um dia sai. É do mesmo jeito que um dia saiu o primeiro filme, um dia vai sair o segundo. E, cara, mas aí tu vê assim que existem mais oportunidades de se fazer cinema aí. Muito mais. Muito mais. Para começar, que os custos de produção aqui, como eu falei, é tudo muito mais acessível. A gente rodou o filme com uma Sony A7S3, que é uma câmerazinha pequena, muito boa. Assim, a gente usou essa e a 6D. Essa eu praticamente implorei para rodar as cenas de noite e as cenas no quarto, porque ela tem uma excelente, o que a gente chama de latitude de cor. Ela tem mais cinzas entre o branco puro e o preto puro. Então ela era perfeita para aquelas cenas muito escuras sem perder detalhe. Só que aqui o preço que você paga um aluguel para uma câmera dessa, você paga um aluguel de uma câmera de cinema de verdade aqui. E assim, de novo, não tem violência urbana aqui é nula, praticamente. Você pode sair na rua e filmar sem ter medo de alguém te assaltar. E assim, aqui tem uma verdadeira indústria do cinema. Então, você pode ir numa lojinha e ir lá na lojinha. Eu fiz uma fotografia aqui para um concurso, para entrar numa escola. Estou esperando o resultado. Aí eu fui numa lojinha e tinha um
catálogo de filtro para poder usar, assim, e tinha aluguel de câmera, tinha aluguel de luz. É uma coisa muito mais fácil de fazer aqui. Cara, tu comentou antes, assim, que tu leu bastante ali sobre o Sam Raimi, como é que ele tinha feito e tal. Hum. Eu fiquei pensando, assim, porque tu tem que conhecer muito tecnicamente ali, né? Como tu estava comentando, assim, tipo, de ter a câmera ali que tem uma latitude de cor melhor que a outra e tal. Cara, são coisas que eu, assim, que não sou da área, eu jamais até pensaria que tivesse que ter essa preocupação. E tu chegar nesse nível de detalhe técnico, assim, cara, isso foi tudo tu buscando, estudando sozinho, assim, ou tu precisou do curso para chegar nesse nível, cara? Ah, foi pesquisando sozinho e com amigos que fazem também. Assim, eu falei de Sam Raimi, mas não só o Sam Raimi. Peter Jackson, tem um documentário de 30 minutos do Peter Jackson falando sobre Náusea Total. Eu vi esse filme, mas, sei lá, mais 10 vezes na vida. Que é maravilhoso dele explicando como ele fez Náusea Total. Então, pesquisei muito isso e, assim, eu sigo muita... No caso, agora eu acabei diminuindo por falta de tempo, mas sempre sigo muito atualização de câmera, atualização de lente. É uma área que realmente me interessa, então eu fico procurando muito. A gente chama 6D. A 6D, que é uma câmera da Canon, a gente usou nas cenas de dia, porque para cortar custo e seria onde a gente não sentiria a diferença das duas câmeras. Já para já para outra, fez uma Sony que a gente pegou, eu testei tudo um dia antes. Tipo, eu peguei, testei, mexi, cheguei lá, ok, vamos filmar agora. A lente foi a mesma bagunça com lente. O Sérgio tinha uma lente quebrada, a gente foi atrás de lente, a gente pegou lente do trabalho do Sérgio para poder fazer bem. E assim, como a gente queria um lugar muito escuro e não tinha um filtro para deixar mais escuro, o que eu fiz foi eu fechei muita lente. Isso tira aquele desfoque bonito, mas eu aproveitei que o fundo era preto, todo preto, então a gente nem ia notar, sabe? Você acaba sempre procurando soluções para disfarçar o baixo orçamento. Cara, isso que eu ia comentar, assim, porque eu acho que talvez seja muito fácil fazer um efeito top, fazer um filme top, quando tu tem equipamento de primeira à tua disposição, assim, e todas as condições e verba, enfim. Mas tu trabalhar com baixo orçamento e chegar no resultado que vocês chegaram, assim, eu fiquei surpreso, porque não parece que foi baixo orçamento, sabe? Principalmente a parte da fotografia. Pra você ter noção, tem até luz de celular na fotografia. Na cena do carro, tem uma história muito engraçada com a cena do carro, que a gente estava tentando fazer o carro em movimento, então tem uma foto muito engraçada minha amarrado na carroceria do carro com a câmera na mão, e a gente filmou e, caramba, tá muito ruim isso aqui. Só que a gente percebeu que não dava para ver tanta diferença, então a gente fez o básico, a gente parou o carro, o Sérgio ficou rodando uma luz de celular para aparecer as luzes da rua passando, e tá lá o carro parado, eu em pé na frente gravando. No final, essa foi a solução encontrada. Nossa, ficou muito bom, cara. É aquela cena também que quando o carro para, assim, né, depois do atropelamento ali, que ele sai na rua para olhar e tal, e eu achei que ali eu esperava que, nossa, eu achei muito legal conseguir fazer uma cena que pegou todo aquele ambiente é, conseguiu trazer aquele ambiente com a escuridão da noite, mas sem perder a qualidade, sabe, cara? Eu não imaginava que fosse possível, assim, com um resultado tão bom com baixo orçamento, de tu conseguir pegar uma qualidade boa numa distância grande, assim, sabe? Sim, aquilo ali foi a luz. Foi. Assim, aquilo ali a gente pegou um pau de luz azul, colocou no teto do carro, para dar mais luz. A gente colocou um LED embaixo, aí por isso que tem aquela luz para baixo. A gente corrigiu um pouco na correção, mas era a solução que tinha. E felizmente a gente achou um condomínio que tinha aquelas luzes de poste praticamente laranja. Aí ficou muito bonito, o azul dentro do carro, o laranja fora. A câmera ajuda muito, porque a câmera permite que a gente suba muito o ISO, a sensibilidade, sem perder a qualidade. E algumas ali a gente ainda pegou um isopor,
pegou a luz do celular, jogou no isopor para dar aquela luz meio leitosa no rosto, principalmente quando o Isaac ele coloca o rosto para fora, aquilo ali é uma luz de celular batendo no isopor, batendo no rosto dele para dar aquele efeito quase quase de sonho da cena. Nossa, cara, muito bacana. E aí, tu comentou que a única cena que vocês usaram a luz do sol mesmo é quando ela tá no celular ali na rua, é isso? Sim, é porque assim, a gente esperou o sol baixar para tentar manter a mesma estética de sempre, só que foi a única cena assim que realmente falo que eu não consegui atingir o objetivo que eu queria. Porque tá, a gente filmou aquela cena 3 vezes, sempre tinha algum problema, o sol, ou tinha alguma sombra, ou o tempo não ajudava, a gente olhou, tá, deu aqui, é o que a gente tem, fechou. Mas tirando isso, o sol sempre foi uma luz, era uma luz artificial. Era uma luz artificial com 2 panos pretos para cortar e fazer o recorte. E vocês chegaram a usar o equipamento de iluminação que vocês usaram era alugado também? Era. Parte era alugado, parte era emprestado. Nossa, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, que eu fiquei com uma dúvida sobre isso. Esses dias eu tava vendo, até porque eu tenho aqui, eu tenho um softbox aqui, e só que eu comprei, as lâmpadas que eu comprei, por exemplo, eu comprei lâmpadas de 6.500 K, né, de LED, mas eu não comprei aquelas lâmpadas específicas para softbox, assim. E faz, assim, tem diferença, assim, as lâmpadas profissionais, cara? A diferença principal é que os 6.500 que você comprou, às vezes não é 6.500. Como não é profissional, ela não vai estar numa faixa tão. Tem um limite, por assim dizer. Tipo, ela não é tão bem feita quanto os profissionais. Mas tirando isso, não tem tanta diferença. Eu ia te perguntar porque eu li que eu li em algum lugar, cara, que uma lâmpada que não é para softbox, quando for usar numa filmagem, ela pode ficar com aqueles efeitos de, eu não sei como é que chama, cara. Sabe aqueles efeitos que nem quando tu filma um monitor, assim, que ele fica meio que parece que tem umas listras assim subindo, Sei, sabe? sei, sei. Ela poderia causar acho que tem a ver com frequência ou algo assim. Então, eu realmente não sei. Porque, no geral, eu não trabalho muito também com fluorescente. Fluorescente, eu não trabalho muito. Geralmente eu trabalho com Aham. incandescente ou com LED. Mas eu nunca li sobre. Interessante, cara. Eu te perguntei de curioso, assim, porque eu fiquei pensando se quando tu vai fazer um filme, assim, que tudo bem, a câmera vai ali que vai captar e tudo, tem uma qualidade, mas assim, será que do ponto de vista da iluminação também, que é fundamental para ter uma qualidade de imagem boa, às vezes, sei lá, cara, né, às vezes a luz por si só ela já melhora a qualidade umas 200 vezes, né? Sim. Assim, a gente usou. No primeiro dia foi tudo ARRI. A melhor empresa. Só que, assim, nos vender. Na época eu era mais novo. Quando a gente começou a filmar, eu tinha 24 anos. Quando a gente começou a filmar. Aí nos enganaram e nos deram uma lâmpada velha. Então a lâmpada ela começou a falhar. Mas por sorte, a lâmpada falhou no momento dramático e o Sérgio, na edição, ele colocou até um efeito sonoro. Mas Aí sim, muda. acabou ficando um efeito sem É, querer, assim, e ficou é. bom. Mas assim, com equipamento amador, tu conseguiria extrair o mesmo resultado, cara? Ah, dificilmente. De iluminação, né? Dificilmente, porque a gente usou os Fresnels. A gente tinha uma lente na frente da luz para controlar a incidência da luz, para fazer a luz ficar mais dura, mais suave. Dificilmente conseguiria uma coisa sem isso. Não, foi bacana, cara, porque é até interessante ver que, apesar do baixo orçamento, assim, acho que o Sérgio direcionou muito bem o orçamento para as partes mais críticas, né? Inclusive o Sim. efeito do sangue, né? A gente comentou ali, eu achei muito bem feito aquele efeito. Apesar de não ser prático, né? Eu achei muito bem feito. Eu não percebi no primeiro momento que era CGI. Então, é porque isso aí é outra coisa que eu sempre. Uma coisa que eu gosto muito de pesquisar é efeito especial dos 90, porque eu acho que tinha limitação técnica da época que acaba adaptando a limitação orçamentária minha. A gente não tinha dinheiro para fazer um CGI de verdade.
Então, o que a gente fez foi a gente filmou um elemento de verdade e montou na cena. Então, não fica parecendo que é CGI, porque não é CGI, é de verdade. Só não estava ali no momento do que a gente filmou. A única coisa que, assim, eu acho que não tá 100% porque a gente filmou tudo muito escuro. Aí, na hora que eu mostrei pro Sérgio, ele falou, poxa, não tá dando pra ver o sangue. Então, eu tive que clarear um pouco o sangue. Então, isso pode, como o sangue tá muito mais vermelho do que estaria numa cena de verdade, um olho mais treinado vai conseguir perceber, poxa, não tá ali 100%. Mas foi entregue, o efeito final ficou bom, que é dar aquela dramaticidade pro assassinato, então fechou. Vocês fizeram com chroma key, né? O sangue. Nem chroma key. Fundo Então, preto. Fundo preto. A gente colocou um fundo preto, aí depois clipou o fundo para ficar bem preto e colocou modo de mesclagem. Aí fica melhor do que chroma key. bacana, cara. Ficou bem legal mesmo. Nossa, cara, tirando assim a questão de trabalhar com o Sérgio, depois de ter conhecido presencialmente aí, visto esse mundo todo de oportunidade, sei lá, tu cogita voltar para o Brasil, assim, cara? Não sei. Depende. Depende de como é que vai ser as coisas. Tipo, eu perguntei mais porque, sei lá, às vezes a gente fica É, pensando, nossa, lá no Brasil eu não ia encontrar essa acessibilidade que aqui eu tenho a pessoas, equipamentos, sim. lugares. Sim, acho engraçado, porque aqui na faculdade, assim, eu peguei uma faculdade que foi a primeira coisa que eu consegui para poder vir para cá, para estudar francês e conseguir fazer o que eu quero. E assim, uma faculdade não é tão grande coisa, eu tive acesso a excelente material. Eu tava na rua andando com uma Blackmagic, que tipo, que é uma câmera caríssima. Eu peguei umas luzes para fazer as fotos, que seria coisa que no Brasil eu só conseguiria alugando. Assim, felizmente, o Sérgio, a gente tem uma parceria com a empresa que alugou, então a gente conseguiu um desconto muito grande. Sem isso, a gente não poderia ter feito filme, mas aqui, só sendo estudante, eu consegui ter o equipamento da mesma qualidade que lá. Até melhor, na verdade. Isso te ajuda também a montar um portfólio, mesmo É, enquanto estudante, né, para divulgar teu trabalho. sim, Nossa, cara, muito bacana. Mas, cara, eu curti bastante conversar contigo, queria te agradecer pelo teu tempo. Acho que a gente falou bastante sobre o filme, sobre a França, sobre o exterior. E, cara, eu te desejo todo o sucesso aí, cara. E, tipo, espero que a gente volte aqui a falar sobre trabalhos futuros. também. Eu espero que daqui a uns anos a gente esteja falando sobre Sem Perdão. Oh, com certeza, cara. Eu tinha esquecido do nome, sem perdão. É verdade. Certamente, cara. Mas obrigado, então, Eduardo, pelo teu tempo aí, cara. Eu que E agradeço. tudo de bom aí, meu. E vamos se falando aí.